सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं विषेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Jnano nishto virakto va madbhakto va anapekshakaha salinganam asramam stakta charit avidi gocharaha. Jnano nishto virakto va madbhakto va anapekshakaha salinganam asramam stakta charit avidi gocharaha. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que o tempo no qual todos os Mayavadis e Karmis, todos, pessoas, essas pessoas todas que entraram na Gaudiya Mata, pessoas inúteis que entraram na Gaudiya Mata, nesse foi o momento em que os problemas começaram. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: quando todos os Mayavadis, as pessoas que querem ser servidas e adoradas, se disfarçaram de devotos para entrar na Gaudiya Mata, a partir desse momento todo o problema começou. Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur disse que, mesmo estando escrito no Hari Bhakti Vilas, como fazer Diksha, quando iniciar alguém, quem pode ser iniciado, por que uma pessoa deve ser iniciada, tudo está escrito neste livro. Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur comentou num artigo que está tudo escrito neste livro, mas ninguém quer seguir. Ninguém quer seguir essas instruções. Sanatana Goswami escreveu sobre quem, como, quando e por que devemos dar Diksha, mas na prática, na vida real, essas instruções não são colocadas, não são efetivadas, não são aplicadas. Por isso todos os problemas fica contaminada com esses problemas ligados ao Mayavadismo, ou seja, ao desejo de ser servido e não de servir. A ideia de ser igual a Deus, por isso a pessoa quer ser servida. Então, nós temos que esclarecer que com uma mente contorcida, com o seu bairrismo, você não pode avançar, mas se sua mente está neutra, favorável ao Guru Varga e a Gauranga Mahaprabhu, você vai enxergar que todos os problemas que eu estou mencionando estão acontecendo. Então, Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur escreveu num artigo sobre Mahaprabhu. Com Mahaprabhu, diferentes sahajias e devotos lutavam. O Pranamanta de Mahaprabhu existe? Quem quis inventá-lo, criá-lo? Bhaktivinoda Thakur disse: os acharyas, eles têm o seu dever, resolver todos esses problemas. Qualquer defeito no acharan, no comportamento, no siddhanta vichar, tudo. Os acharyas têm que tomar muito cuidado com tudo isso, mas na prática, ninguém está cumprindo com essas obrigações, ninguém está seguindo esses deveres. E é por isso que os problemas estão acontecendo. Bhaktivinoda Thakur disse: para retificar a situação equivocada, um siddhanta equivocado, você deve protestar. Você tem que protestar pesadamente. Por essa razão, alguns problemas podem se manifestar com tais pessoas, mas mesmo assim, para a satisfação de Gauranga Mahaprabhu, nós devemos protestar, nós não temos que ter medo. Essas pessoas têm influência, eles têm dinheiro. Não. A gente não pode esquecer das instruções de Nityananda e Gauranga Mahaprabhu, porque eles são externos. E porque eles são eternos, nós não temos medo dessas pessoas só porque eles têm dinheiro. Prabhupada costumava dizer: enquanto nós não estivermos 100% dedicados aos pés de lótus de Bhagavan, de Gauranga, até esse momento, nós não vamos poder falar sobre a verdade absoluta.
Nós não vamos sentir, nós vamos ter medo. Ah, se eu falar isso, o mundo inteiro vai ficar contra mim. Então o que eu tenho que fazer? Como que eu posso receber pratista? Como que eu posso ser aceito? Dessa maneira nós pensamos e isso é incorreto. Mas os devotos puros não têm medo de nada. Ele sempre disse, o protetor é o Senhor Supremo. Pelo seu desejo, se eu precisar morrer, eu morro. Essa é a concepção deles. É por isso que eles não têm medo. Mas todos os outros têm medo. Eles estão sempre com medo, porque eles têm Labha, Puja, Pratista, seus desejos de receber coisas materiais, escondidos em seus corações. Eles falam, eu não sei o que é pratista, mas na verdade ela está escondida no coração de tais pessoas, porque elas dizem coisas suaves para contentar o público. Então, o sintoma do devoto puro é não ter medo de nada, não ter medo de dizer a verdade. Então, o verso com o qual eu comecei é um verso muito importante. Paramahamsa, enquanto você não alcança o estágio de Paramahamsa, então até lá você tem que obedecer, você precisa obedecer o Varnashram Dharma. Você é forçado a seguir. Se você alcança o estágio de Paramahamsa, então o Varnashram Dharma não estará efetivado mais na sua vida, não estará funcionando mais na sua vida, não será mais necessário. Mas antes disso você não pode violar o Varnashram Dharma, a divisão da sociedade nos diferentes varnas e nos diferentes ashrams. Essa é a solução que Krishna traz para nós. Existe sempre uma discussão, uma briga sobre quem é Paramahamsa e quem não é. E os Sahajis brigam, eles querem provar que eles são Paramahamsas, e que na Gaudiya Mata ninguém é Paramahamsa, por exemplo, porque eles estão vestidos de açafrão, eles não têm parampara, eles são inúteis. Isso é o que os Sahajiyas, aqueles que fingem seguir Mahaprabhu, dizem da Gaudiya Mata. Então, você vai dizer que, por exemplo, Bhaktisiddhanta não é um Paramahamsa, mesmo que ele está vestido de sannyasi, de açafrão? Um Vaishnava não precisa ou se vestir de açafrão. Os tântricos também usam cores vermelhas. Quando nós dizemos vermelho, red, em inglês, eu não estou pensando no vermelho específico. Eu quero dizer açafrão. Então, existe uma citação de Sanatana Goswami relativa talvez a esse incidente no qual Jagadananda Pandita, quando ele vai para Vrindavana, Mahaprabhu não permitiu que ele fosse, para que ele fosse para Vrindavana, porque ele amava Gauranga de tal maneira que mesmo uma fração de segundo, se ele fosse na direção de Vrindavana, se ele fosse para longe de Gauranga, ele não ia conseguir suportar, ele ia começar a chorar. Então Mahaprabhu disse, você não pode ir para Vrindavana. Mas Jagadananda diz, o Senhor não me deu permissão para ir para Vrindavana. Peçam para eles, Rai Ramasai, Rai Ramananda. Eu quero ir para Vrindavana. Mahaprabhu falou, você quer ir para Vrindavana porque você está irritado comigo? Mahaprabhu perguntou. Mas quando Mahaprabhu está presente, toda Vrindavana está ali. Então, Rai Ramananda, Swarupa Gosai pediram, intercederam por Jagadananda.
E aí Mahaprabhu falou assim, tá bom, vá, mas você vai ter que estar com Sanatana Goswami. A cada fração de segundo você vai estar com ele. Sempre fique com Sanatana Goswami. O que quer que você queira ver, você vá, mas fique com Sanatana. E não fique lá por longo tempo. Venha, volte rapidamente. E não tente encontrar erros nos Vrajavasis. Porque a etiqueta, o comportamento deles é totalmente diferente. Você pode não entender e ter problemas. Então, dessa maneira, Mahaprabhu quis nos ensinar muitas coisas. Nós somos tolos e não entendemos. Então, Mahaprabhu, dessa maneira, quis nos ensinar algo. Mahaprabhu quis dizer que sem Sambandha Gyana, alguém não pode ir para Vrindavana sem conexão com o Vaishnava puro. Porque como tal pessoa, o que tal pessoa faria? Porque Vrindavana é um lugar onde todos os Vrajavasis amam Krishna com Sambandha Gyana. Mesmo aqueles que são Nivai de Marga, eles também têm que desenvolver Sambandha Gyana. Talvez Sambandha Gyana seja um pouco menor. Em Raganuga ela é mais elevada, mas precisa existir Sambandha. Quem é Krishna? Qual é a minha relação com ele? Sem Sambandha Gyana, sem conhecimento da nossa relação eterna com Krishna, ninguém consegue fazer Bhakti. Mas no Raganuga Bhakti, nesse segundo estágio de Bhakti, ela é mais sensível, ela é uma pessoa, a pessoa pensa, sem Krishna não quero entender nada, eu só entendo ele. Você é minha propriedade e eu sou a sua. Que outra propriedade eu vou querer coletar? Krishna, você é minha propriedade. Bhagavan, eu sou sempre seu. E assim nós nos tornamos completamente satisfeitos, sem desejos. Se nós tivermos desejos mentais ou desejos físicos, o que quer que seja. Se você tem desejos é porque você está insatisfeito, você não está satisfeito. Dessa maneira, Mahaprabhu queria dizer, sem Sambandha Gyana, sem o Sambandha Gyana Acharya, ninguém deveria ir para Vrindavana. Ou se for, o que ele vai ver? Ele vai descobrir alguns problemas. Ele vai querer ver defeitos em Vrindavana. Gaura Amar, o meu Gauranga. De maneira extremamente estática, com êxtase espiritual. Gauranga andou por Vrindavana. Então, ele diz, eu irei nesses locais. Jagadananda diz isso. Eu vou rolar no chão. Mas eu não vou sozinho. Em todos os lugares onde Gauranga esteve. Eu irei sob a guia do Guru dos Vaishnavas. E pelo poder deles, o Sadguru Vaishnava pode me dar poder. Posso abrir meus olhos e eu posso enxergar o Dhamma. Caso contrário, eu não posso ver o Dhamma. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, mesmo aos 90 anos, 80, 90 anos, ele costumava fazer o Parikrama de Govardhana. Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj e todos os devotos seguiam Guru Pada Padma. Então, alguns devotos, depois de Bhaktivedanta Goswami Maharaj, eles foram seguir Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E um devoto uma vez reclamou de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, disse, ele é muito lento. E Tirtha Goswami Maharaj, discípulo de Param Gurudeva, irmão de Gurudeva, ficava muito bravo. Fora daqui. Fora, então, vai na frente. Vai na frente. Vai, vai, vai. Você quer ir dormir? Vai rápido. Você está atrasado para ir dormir. Pode ir. O que você enxerga? Os Vaishnavas vão falar, esse é o Radhakunda, esse é o Shamakunda. Sem a explicação deles, como que você poderia fazer? Você conseguiria enxergar as coisas a partir dos seus olhos materiais?
craziness. Isso na verdade é uma loucura, é um comportamento de Even louco. basic thing of bhajan they don't. Mesmo as coisas básicas do bhajana as pessoas não querem aprender. It's called craziness. Isso na verdade deveria ser chamado de loucura. This way, Mahaprabhu wanted to teach us Então dessa maneira Mahaprabhu quis nos that explicar without que Sambandha sem Sambandha Gyana, sem um Sambandha Gyanacharya, sem um Guru, você não pode ver he Vrindavana. can show you, É ele quem pode lhe pôr em relação com Vrindavana para ver Vrindavana. associate wanted to. E assim, Jagadananda, associado pessoal de Krishna, e os outros associados quiseram nos ensinar através desses passatempos. E Mahaprabhu quis nos explicar, não tente encontrar erro nos Vrajavasis, So, because the efficacy is little bit porque a etiqueta deles é um pouco diferente da normal. only you can watch at them. It's not washing Se a gente assistir, ele, nossa, ele não lavou a mão, não fez isso, não fez aquilo, você é uma pessoa suja. Você cai. big problem with you. Um grande Who problema. can save you? Quem pode lhe salvar? Devotees, they used to come to Guru Maharaj. Devotos que vinham até Guru Maharaj às vezes. Maharaj, Dandavat. Sim, o Maharaj Dandavat. Balacho. Balocho, como é que o senhor está? Where from you are? Maharaj, coming from Da Vrindavan. onde vocês estão vindo? Ele perguntava, Maharaj, eu estou vindo de Vrindavana. Ah, é? De Vrindavana? See Vrindavan. O que você achou de Vrindavana? Olha, Maharaj, está tudo ok, muito legal. Govardhana e Yamuna, mas tem um problema. Tem muito macaco. Eles roubam nossos óculos, pegam nossa bolsa. Also urine and stool E around. tem xixi e cocô para tudo que é lado. When they born, Guru must begin to. Então, meu Guru Maharaj, quando essa pessoa foi embora, ele falou, veja, esse é o olhar de Vrindavana deles. You know, by buying ticket, Eles compram um bilhete nice. para ir de trem com ar-condicionado. E lá, para quê? Para ver fezes e urina em Vrindavana? Essa é a Vrindavana que eles enxergam. So bonded soul. Eles não sabem que Vrindavana está encoberta pela energia material. Tudo que a alma condicionada vê e acha está tudo errado. Going to reserve the fanciful attitude. Porque eles se reservam o capricho de tentar entender as coisas com a sua própria mente. Eles não querem se render ao conhecimento. Então, Jagadananda Pandita, Whenever Jagadananda was gone to Vrindavan, quando ele foi para Vrindavana, was sitting and crying. e lá Jagadananda Prabhu sentava e chorava, onde está meu Goranga? Mahaprabhu havia já dito isso para ele. Não vá, Go a little bit. você vai um pouco longe de mim, você vai começar a chorar. Cadê Goranga? He speaking, Prabhu became angry with me. E ele achando que Krishna tinha ficado bravo com ele. Ah, é por isso que Mahaprabhu não deixou eu ir para Vrindavana. You saw the Veja, Rai Ramananda, fale com o Prabhu para ele deixar eu ir. Tá vendo? well, you can go. What I can do? Ele, Some instruction. você pode ir então, Try to climb. mas você tem alguma, vou te dar umas instruções. Giriraj Maharaj. Não tente escalar Giriraj Maharaj. And don't try to find any fault of Brajavasi. E não encontre Wherever you erro nos like to go, Vrajavasis. darshan, parikram, and go by the association of Sanatana. Because he is Brajavasi. This way, Então, onde quer que você vá, vá com Sanatana, pois ele Sanatana é considerado um Vrajavasi. and Jagadananda Pandit, Então, um dia, Sanatana Goswami foi para algum lugar e Jagadananda Pandita ficou cozinhando arroz, Jagadananda Pandit don't like chapati. He is porque ele não gosta de chapati. Ele era um homem da Bengala, chapati quem come no norte da In the Índia. meantime, Sanatana Prabhu E no meio coming tempo, Sanatana with turban, red. Prabhu voltou com um turbante vermelho na cabeça, maior que o meu talvez. After watching, E depois de observar Jagadananda, falou, because ah, he is going to remember, porque ele ia se lembrar de Goranga. using red cloth, Goranga saffron cloth. usa a roupa safrão, então ele ficou cheio de prema. Where from you get De this onde você cloth? conseguiu esse pano? From the thought. Jagadananda pensou, He might have brought it from Gauranga Mahaprabhu. ele trouxe isso da companhia de Goranga Mahaprabhu, ele pensou. Mahaprabhu que deu para ele. But he said, I got it from some Mas ele disse, ah, um sannyasa aqui me deu. some Saraswati. Then Jagadananda became angry and taking Jagadananda the ficou pot of bravo, rice and Saras began to throw. ia jogá-lo longe, a panela cheia de arroz. He was very angry. Ele ficou muito Then bravo. Sanatana said, running E back Sanatana Goswami saiu correndo. in front of Jagadananda,
E Jagadananda correndo atrás dele para bater nele com a panela de arroz. E Sanatana Goswami saiu correndo. Ele correu bastante rindo. É por isso que eu pus esse turbante na minha cabeça, para ver o prema dentro do seu coração por Gauranga. Agora eu vi, porque eu acho que ele deu a entender que ele se relacionou com os Mayavadis e o Mayavadi deu aquele pano para ele. Por isso que Jagadananda fica bravo. Eu pensei que você estava usando o açafrão de Mahaprabhu. Quem pode suportar que você é um dos companheiros principais do meu Prabhu, você vai usar esse vestido de Mayavadi? Então Sanatana Goswami quis pronunciar um Siddhanta. Não dá para falar Radhakundavasi para quem nasceu ali, para quem vive ali, ao redor do Radhakunda. Se eles fossem Radhakundavasi, por que eles não realizariam? Se as pessoas que vivem lá hoje são verdadeiramente Radhakundadasis, por que eles não realizariam Bhaktivinoda Thakur e todo esse conhecimento? Onde as pessoas moram, eu não sei. A gente poderia chamá-los de Kundavasis, mas não Radhakundavasis. Vasi quer dizer habitante. Então, Sanatana disse sim, verdade, um Vaishnava não deveria usar uma roupa vermelha. Ele não precisa usar uma roupa vermelha, porque naturalmente o Vaishnava já é um Paramahamsa. Eles não precisam usar vermelho, como Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, Rupa Goswami Pada, Jiva Goswami Pada, todos eles eram Paramahamsas naturais, espontâneos. Paramahamsas naturais. Em qualquer momento que Sanatana Goswami ia para Varanasi, você pode se lembrar desse incidente. Finalmente, quando Sanatana Goswami foi mandado na beira do Ganges para ir ali tomar banho e voltar, então Sanatana Goswami pegou um tecido velho de Chandrasekharacharya. Não é o mesmo Chandrasekhar daqui, é um que ficava lá, que morava lá. Esse outro Chandrasekhar aqui era o tio desse. Não estou falando dele. Sim. Então, dessa maneira, Sanatana Goswami queria um tecido antigo, ele cortou ele para fazer uma colpina, um dote e um pano para cobrir o peito. E quem deu Sanatana Goswami esse pano? Porque ele acabou de sair da cadeia. Aqueles que não são devotos, eles só enxergam as coisas externas. Eles não enxergam as coisas internas. Estão ocupados com as coisas externas. Então, Sanatana acabou de sair da cadeia. Quem foi que deu para ele essa roupa de Paramahamsa, de Babaji? Alguém poderia perguntar isso? Você vai ter que responder. Que Mahaprabhu aceitou Sanatana Goswami no Kirtana, está escrito isso. Eles são todos companheiros de Gauranga. Mahaprabhu abraça Sanatana e aceita. Então, na presença de Mahaprabhu, se Sanatana corta um pedaço de pano de três medidas e usa esses tecidos, e porque isso foi aprovado por Mahaprabhu. Isso é como matemática, essa pesquisa. Nós estamos fazendo um cálculo praticamente, uma equação filosófica. Se Sanatana Goswami está usando um cobertor caro quando Mahaprabhu encontra com ele, Sanatana pensa, Mahaprabhu fica olhando para ele. Mahaprabhu não gosta desse cobertor caro, deixa eu dar isso para alguém.
when Sanatana Goswami going to Então, quando Sanatana Goswami, Ganga, at the bank of na Ganga, beira do Ganges, one Niskinchan sadhu sábio went to Niskinchana dry up his clothes, everything. queria enxugar as próprias roupas e tudo. Eu posso dar para ele esse cobertor, mas se você puder Kanta means me dar esse canta. torn clothes. Canta significa uma roupa rasgada. On those previous days, Antigamente, our mother, grandmother, in os your nossos country, avós ou bisavós, no seu that país eu was não the sei, old cloth, mas one isso era nice. um They used to sistema. put one cloth, after that Eles another colocavam old cloth, after that another old cloth. They like to stitch. If you like, don't believe, you can try. If you stitch this one cloth after another cloth, after another cloth, Ah, then if you eles use punham it, panos you um can acima try. do outro, um acima You do can go outro. back. It is not equal to two blankets. Vira como um cobertor de panos. Ah, então se você colocar, por exemplo, o dote, mas colocar 2, 3 panos no lugar, até mais, isso vai causar uma proteção térmica para o inverno, melhor até do que usar um cobertor. Bom, então Sanatana quis trocar esse cobertor. Mahaprabhu diz para ele, você parece um sadhu, por que você está brincando comigo? De onde você tirou esse cobertor caro? Você está dizendo que você é um sadhu? Acredite que eu estou tentando ser um renunciado. Então, cadê esse cobertor? Por que você está usando isso? Então, não, aí ele vai falar. Não é isso, o Sanatana vai falar com um mendigo e troca de cobertor com ele. E aí Mahaprabhu olha para ele e ri. Aonde você arranjou esse cobertor? Eu consegui na beira do Ganges, de um sadhu lá. Eu também estava pensando que você estava renunciado, que você não podia usar um cobertor caro daquele jeito. Nós estamos fazendo Madhukuri Bhiksha, nós estamos mendigando por comida e você vai usar um cobertor caro, se enrolar no tecido refinado. As duas coisas ao mesmo tempo não podem acontecer. Você é um Paramahamsa. Mahaprabhu quis indicar isso. Você é Niskinchana. Ao mesmo tempo você usa um cobertor caro. Como que funciona? Krishna é o médico número 1. Ele dá o remédio para você para a sua retificação. Como que alguma doença pode ficar dentro de você? Isso pode resolver todas as doenças. Ele vai curar você. E você vai manter uma doença? Não é possível. Então, quando Krishna dá tratamento, ele resolve todos os problemas, assim como um bom médico. Então, meu ponto é, se Mahaprabhu aponta esse cobertor, por que Mahaprabhu não fala da roupa dele ele vestido com essa roupa de açafrão? Mahaprabhu podia falar, e quem falou para você usar essa roupa? Você tem a audácia de usar a roupa de um sannyasi? Mahaprabhu não disse isso. Dessa maneira você pode ajudar o público a entender, nem que seja necessário bater nele. Você quer criticar a Gaudiya Mat, tolo? Esse é o Siddhanta Vichar de Mahaprabhu. Ele não criticou o fato que Sanatana estava vestido de sannyasi. Então, os Gaudiya Vaishnavas têm o direito de se vestir de sannyasis. Eles, porém, não podem fazer isso caprichosamente, se vestir de açafrão, depois jogar fora o açafrão e se vestir de outra cor. Aqueles que se vestem de açafrão, como Bhaktisiddhanta, diferente de Bhaktivinoda, que se vestia de branco. A maioria dos sannyasis de Gauranga Mahaprabhu, a maioria deles eram sannyasis. Prabodhananda era sannyasi. Muitos associados de Mahaprabhu eram sannyasis. Tridandi sannyasis. Brahmananda Bharati, vários deles. Se Mahaprabhu pessoalmente usa açafrão, como que ele poderia não gostar do fato de que os devotos da Gaudiya tomam sannyasi? Mahaprabhu toma sannyasi para nos mostrar
como nós podemos estabelecer o nosso desejo amoroso de servir, o nosso Sevamud. Então, se Mahaprabhu pessoalmente tomou sannyasa, aí os sarrajias vão reclamar, mas Mahaprabhu nunca falou que tem que usar açafrão. Mas ele pessoalmente estava usando, nos mostrando, não tente expressar a audácia, se coloca abaixo do Varnasana Dharma. O nosso Prabhupada Bhaktisiddhanta nos mostrou como expressar uma atitude humilde. As pessoas, depois de ouvirem Harikatha, vão dizer, ele não é humilde. Humildade não é falar mentira e baixar a cabeça assim, falar o que as pessoas querem ouvir. Não. Você enlouqueceria ao saber o que Prabhupada dizia sobre a humildade. Sob a guia de Raghunatha Das Gosai, ele dizia, este verso, Prabhupada repetidamente costumava pronunciá-lo quando ele estava antes de abandonar o corpo. Quando ele foi para Chatak Parva, Puri, e para Govardhana, Prabhupada costumava ver Govardhana sob a guia de Mahaprabhu. Ele sempre estava orando. Oh, Govardhana, por favor, arranje um lugar onde eu possa sentar e cantar os santos nomes. Prabhupada nunca Prabhupada não disse, eu vou me vestir de branco como um Paramahamsa. Mas Prabhupada disse o contrário, disse, nós não temos o direito de nos ficarmos perto do Radhakunda, nós temos que ficar um pouco mais longe. Bhaktivinoda Thakur, os Babajis podem, mas nós não. Prabhupada não achava que fosse necessário tomar banho no Radhakunda. Com o corpo sujo, essa concepção material que nós temos, com o nosso saco de fezes e urina, como é que eu vou tomar banho no Radhakunda? A gente põe o dedinho, joga na cabeça umas gotas e umas gotas na boca. Prabhupada nunca quis expressar nenhum tipo de audácia. Ele sempre quis agir da maneira mais humilde possível. Como eu poderia tomar banho no Radhakunda? E hoje em dia a maioria das pessoas vai lá para tomar banho, para entrar na Radhakunda, para se sentirem abençoadas. Mas com esse saco feito de sangue e carne, como que eu posso tomar banho? Eu vou colocar meu pé sujo no Radhakunda? Não. Nós não queremos entrar no Radhakunda. Nós vamos, prestamos reverências. Tocamos a água e tentamos jogá-la sobre a cabeça para que sejamos abençoados, mas a gente não quer mergulhar no Radhakunda como a maioria das pessoas. Isso é o comportamento de um Paramahamsa, mas um Sarrajia é audaz. Ele vai lá e mergulha, achando-se abençoado. E eles vão criticar a Gaudiya Mata, dizendo que os devotos da Gaudiya Mata tomaram sannyasi. Eles não entendem que é a elevação. Eles não entendem esse ponto. Mesmo que eles estejam no mais alto nível de Paramahamsa, Paramahamsa também tem diferentes estágios. Eu já publiquei isso num livro. Tem primeiro, segundo e terceiro estágio. Então lá está escrito o Paramahamsa. O que eu queria dizer? O Paramahamsa não precisa mostrar que eles são Paramahamsas. Isso também pode acontecer. Às vezes eles não mostram externamente. Eles não mostram, nós somos Paramahamsas. Mas por dentro eles são. Então, quanta dedicação existe nisso? Quanto autossacrifício? Que elevação está neles?
Ele é o Paramahamsa mais elevado de todos, mas mesmo assim ele se veste de açafrão para nos mostrar a sua humildade. Mas os tolos não querem entender isso. Eles vão falar o contrário. Eles não entendem a humildade de Prabhupada. Ele é o Paramahamsa ele é tão elevado que ele se veste como se ele fosse abaixo de Paramahamsa, que é abaixo de Babaji, que é o sannyasi, a roupa de açafrão. Então, esses críticos, esses sarrajias, não entendem a humildade de Prabhupada. Falam, tá vendo, ele é de um nível baixo, ele é só um sannyasi, ele é inútil. Isso que dizem esses sarrajias, que querem se fingir já elevados acima de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mas então, por que Mahaprabhu tomou açafrão? Mahaprabhu poderia ter se vestido de branco como Paramahamsa para pregar. A roupa de açafrão é a roupa que indica a pregação pública, pregação na sociedade. Então, ele quis também mostrar o respeito no Bhagavatam, de maneira absoluta, ao aceitar o humor de um Tridandi Sannyasi. Então, um Tridandi Sannyasi, aquele Tridandi Sannyasi também é Paramahamsa. Aquele Tridandi Sannyasi no Bhagavatam, que está descrito no Bhagavatam. Nós já falamos sobre ele em outras aulas. 5, 10 anos atrás eu expliquei isso. Era um materialista, essa personalidade, mas depois que ele deixou tudo, ele tomou sannyasi. Depois disso, você veja todas as suas atividades. Pessoas sujas urinavam no prato dele. Ele passava o dia inteiro jejuando. Cozinhava uma vez por dia. Alguém veio e urinou na prachada que ele cozinhou. Mas ele não reclamou de nada, ele ficou em silêncio. Alguma pessoa roubou o kamandalu dele, pote de água dele. E a danda, jogaram a danda dele longe. Umas crianças ficaram jogando a danda dele de um lado para o outro. Mas mesmo assim ele não se lamentou, não brigou com eles. A mesma coisa acontecia com Gorakshoradas Babaji Maharaj. Umas crianças costumavam jogar pedra nele. E Baba falava, eu vou até Yasodama Krishna dizer que você está me perturbando. Vejam a visão, o tamanho da humildade. Ele não falou, eu vou na polícia fazer um boletim de ocorrência contra vocês estão jogando pedra em mim. Vejam a visão. Qual é a nossa visão? A gente só enxerga fezes e excremento. Corpo feminino e corpo masculino. As crianças jogavam pedra em Gorakshoradas Babaji Maharaj. Ele falava, eu vou reclamar para Yashoda, Krishna. Você está jogando pedra em mim? Onde eles estão e onde nós estamos? Se nós compararmos, nós vamos nos sentir tímidos, minúsculos. Eles externamente mostram. Os Vaishnavas da Gaudiya tomam sannyasi, mas isso é a alteza deles, porque assim eles demonstram humildade, eles não estão vestidos como Paramahamsas Babajis que usam branco. Então eles dizem, nós não estamos acima do Varnashrandama, nós estamos nessa posição. Mas os sarrajias, os falsos Vaishnavas sempre criticam esse aspecto. Bhagavan Shri Krishna quis explicar todos os assuntos intrincados, como que a matéria entra na consciência e como a consciência se sente atraída pela matéria. Como é que acontece esse link, essa amarra? Então, Bhagavan deu diferentes tipos de exemplos. Em primeiro lugar, Krishna quis fazer uma pergunta para os 4 Kumaras. E uma outra pergunta, eu já expliquei por que Krishna vem na forma de Hamsa. Porque os 4 Kumaras também são Hamsas. Eles são Gyanichar Paramahamsas. Então,
Krishna quis vir nessa forma, porque os 4 Kumaras gostam sempre de coletar a essência de todas as coisas ordinárias. Eles não querem coletar coisas ruins. Não, eles só pegam a essência das coisas, não a aparência externa de um objeto, de uma pessoa, de qualquer coisa. Então, Krishna pensou que era mais prático se manifestar diante deles na forma de um Hamsa, porque eles também são Paramahamsas. Então é por isso que ele vem na forma de um cisne. Mas eles são muito inteligentes. Quando Bhagavan vem como um cisne nadando na água, então os 4 filhos e o Brahma perguntam: quem é você? Se um pássaro, se um cisne vem até você, você pergunta quem é você? Suponha que um pássaro chegue até você, você vai dizer: quem é você? Em sânscrito eles usam até uma palavra honrável: quem sois vós, por exemplo? Bhavan. Para uma pessoa comum você não diz Bhavan. Então, com grande honra, os 4 filhos vão dizer: quem sois vós? Quem é você? Eles sabem, isso não é um pássaro, isso não é um cisne, um Hamsa. Alguém está nessa forma. O Brahma e eles também realizaram. Caso contrário, eles não iam perguntar: quem sois vós? Para um cisne qualquer. Faz sentido, sim ou não? Então, Krishna veio na forma de um cisne. Porque eles também eram cisnes, eles eram Paramahamsas. E porque eles fazem uma pergunta muito intrincada, então ele vai precisar mostrar os pontos internos e sutis da matéria para mostrar como funciona essa conexão. Então ele primeiro coleta todo o Tattva Siddhanta da matéria e mostra isso para os 4 Kumaras. Essa é a matéria, vejam. E por isso ele foi forçado a dizer: quem é você? Essa questão é apropriada? Está ok? Em que ponto de vista você faz essa pergunta? Quem é você? Ele diz: como assim? Só existe um único objeto, Adagyan Tattva, o conhecimento unificado, o conhecimento sobre o todo. De que ângulo eu posso dar uma pergunta? Porque sua pergunta é confusa. Como assim, quem sou eu? Olha como ele responde, que maravilha. Essa pergunta é complexa, quem sois vós, mas existe um tattva só. Então, bom, se você pensa que cada Jivatma está usando uma máscara diferente da outra e todos são separados, mas nós todos somos a mesma manifestação. O que se manifesta é aquilo que existe, e eu sou aquilo que existe, vai dizer Hamsa. Hamsa Avatar. Então, como você faz essa pergunta? Ele fala: isso é uma outra pessoa, isso é uma coisa separada. Então, os 5 elementos da natureza. Ou se você pensa na Atma, Jivatma, e a Atma e o Paramatma, ele vem na forma da Jiva, já foi explicado. Vem junto com a Jiva. Então, sem um tattva específico, de onde você tirou todos esses tattvas? Quem sou eu? Quem é você? Se existe uma verdade só, por que você está me perguntando quem sou eu? Quem é você? Então, porque você também acha que você é diferente de mim, que você é outra coisa. Ele responde: se você está ocupado em olhar as coisas todas separadas umas das outras, mesmo assim você vai ter que analisar isso e analisar que tudo vem de uma única verdade, do mesmo tattva. Então, como os Vaishnavas definem unicidade na diversidade e diversidade na unicidade. Essa deve ser a nossa visão. Nós temos que ver as coisas separadas nos seus valores relativos e depois tudo dentro de Krishna. Se você pensa que uma pessoa é seu amigo e que outra é seu inimigo, você não enxerga a verdade. Tente procurar os erros que estão em você. Essa é a maneira mais fácil de ir para Krishna.
Eu tenho tantos defeitos, eu sou uma alma caída, não sei. Eu sou um tolo, eu sou um idiota. Por que você fica apontando você, 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 você? Essa é a maneira mais fácil. Aqueles que estão recebendo a misericórdia do Gurudeva, do Guru Vaishnava, você vai observar que a paciência deles está acima do limite, porque eles podem suportar qualquer coisa, qualquer situação eles suportam. O que for realmente impossível, eles conseguem suportar. Com seus olhos, com seus ouvidos, com seu nariz, com a sua língua, o que quer que seja, qualquer objeto que você observa, que os seus órgãos dos sentidos estão aceitando, os órgãos dos sentidos que aceitam a matéria. Se os seus 6 órgãos dos sentidos estão lá, mas se ao mesmo tempo você não aceitar nenhuma matéria, é impossível, porque os órgãos dos sentidos estão todos funcionando e estão se conectando com a matéria. E a sua mente é perigosa, ela só pensa em matéria e ela está levando você para o mau caminho. E ao mesmo tempo você não sente atração por nenhum objeto. Isso não pode acontecer. Então os órgãos dos sentidos, eles foram criados para o desfrute. Por que os órgãos dos sentidos querem me dar essas coisas? Para que a gente possa desfrutar coisas pelas quais eu tenho afinidade. Então, os 5 karmendriyas, os 5 gyanendriyas, e a mente, todos os 11 fatores que Maharaj explicou nas outras aulas, eles estão todos ativos. Para ir para fora da influência deles é quase impossível. E Krishna diz, quer que você esteja aceitando que tudo acontece pela ajuda dos órgãos dos sentidos. Quer que você observa, olha, tudo sou eu, Krishna diz. Então, como esse darshan diversificado se desenvolve dentro de você? Sem eu não existe outro tattva. Sem eu não existe outro tattva. Nos mundos infinitos, Krishna diz, tudo sou eu. Sim, mas aí nós vamos falar depois de 28 tattvas ou de 24 tattvas. São coisas que o todo possui em diferentes qualidades, mas tudo é Krishna, tudo é o infinito. Então nós temos o Panchakarmendriya, Gyanendriya, que são os 5 órgãos dos sentidos, os 5 órgãos de locomoção e de reação com a realidade, depois a mente, depois tem os 5 elementos materiais. Então todas essas coisas existem como elementos e podem ser contados. Depois existe a jiva, existe o karma também é um elemento. E depois o controlador, que é Ishvara Krishna, depois Maya. Né? Então a gente estende isso até 29. São 29 tattvas possíveis de subdivisões do todo. Mas se nós estamos presos pela ilusão, nós só enxergamos a subdivisão, não enxergamos o que transcende, a conexão de tudo. Krishna diz, eu estou em tudo eu estou. Ele diz, como a matéria entra dentro do Chitta, a matéria entra dentro da Chitta e Chitta entra dentro da matéria. Como que ocorre? Krishna vai explicar isso. Então, num ponto específico existe uma espécie de amarra entre Chitta e a matéria.
existe alguma coisa amarrando uma na outra, como um nó. Então, nós sabemos que a Jivatma, quando ela descobre a própria forma espiritual, sua Swarupa, ela entende que ela não tem conexão nenhuma com Maya. Mas é difícil alcançar esse nível. Então, com certeza, no presente, o corpo sutil, que está dividido em 4 corpos sutis por dentro. Man, Buddhi, Chitta e Ananda. Ahankar. E tudo isso é matéria, sua mente também é matéria. Então a matéria está envolvida na matéria. A matéria se relaciona com o quê? Com a matéria. É natural isso. Suponha que você vai receber um balde de água e você vai jogar esse balde de água no lago. E a água do lago se mistura. Mas o mesmo objeto você está seguindo? Se eu perguntar para você, eu posso lhe dar um óleo de mostarda. E você vai querer me mostrar que o óleo é solúvel na água. Como é possível? Não, Maharaj, não é possível isso. Se eu perguntar para você, olha, eu vou te dar 2 litros de óleo de mostarda e você vai ter que fazer uma solução com a água. Você vai dizer, Maharaj, mas ele vai flutuar em cima na superfície. Não, eu quero que você misture. Não é possível. Porque a viscosidade da água é diferente da viscosidade do óleo. A densidade de uma coisa é diferente da densidade da outra. Então eles não se misturam. Então, de maneira similar, coisas similares podem estar misturadas a coisas que têm as mesmas características, mas as coisas que não são similares não se misturam, como o óleo e a água. Não é possível. Então a sua mente é material, a sua chitta é material, sua mente, consciência, seu coração é material. Então por isso que você está em vida após vida rolando infinitamente. Nessa vida, porém, você vai receber uma oportunidade dourada. Então, naturalmente, por tempo infinito, eu estou rolando na matéria. Naturalmente, matéria se mistura com matéria por tempo indeterminado. Se eu mantenho uma associação, se você pessoa com má pessoas, pessoas sujas desde a infância, você vai se tornar um sadhu? Como é que você vai se tornar um sadhu desse jeito? Não é possível. Matéria, 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 matéria. E é por isso que sua mente é material. Então, dessa maneira, Uddhava, matéria, matéria, matéria. Mas tenha certeza, o que é a matéria e o que é chitta. Então eu mesmo tomo uma forma de matéria e outra forma de chitta, diz Krishna. Isso são títulos, são denominações. Como você, por exemplo, tem um nome, você tem uma nacionalidade, isso fica efetivo durante um tempo. Krishna diz, qualquer coisa que acontece à mente, a Jivatma, a matéria, tudo isso são denominações. Eu sou tudo. Nós estamos recebendo incontáveis títulos, incontáveis nascimentos, incontáveis títulos.
designações, denominações, né? Brasileiro, italiano, indiano, mas todos esses títulos são inúteis. Enquanto você estiver, porém, vivendo nessa terra, até então, esses títulos vão estar aparecendo. Ah, sim, eu vejo que eu sou, eu tenho um diploma, eu tenho isso, eu tenho esses títulos. Mas depois que você deixa o corpo, cadê os títulos? Todos eles desapareceram, inúteis. Então, Bhagavan disse, Guneshu cha vishak chittam abhiknam gunusevaya gunans chat chitta prabhava madrupa uvayam tajya. It is quite natural. É natural, porque por assim a consciência está sempre pensando na matéria. Ela se sente atraída pela matéria, porque ela está envolvida nos corpos sutis, né, dos quais contém a mente. Então a mente e o foco são materiais. É por isso que você sente atração por alguém. Ah, que pessoa bonita. Ou você sente repulsa. Ah, não quero ir lá. Dessa maneira, é muito natural. Porque por tempo infinito, indeterminado, as pessoas estão servindo a matéria também, encarnando na matéria. Então, o objeto que você está servindo e a pessoa que você está servindo, você desenvolve qualidades similares àquela. Se você vai servir um homem muito sujo, de caráter sujo, você desenvolve esse tipo de caráter. Prabhupada muitas vezes dizia a qualidade do sevya se manifesta dentro do sevaka. Quem você está servindo? Você está servindo o dinheiro, as suas propriedades, os seus familiares, um trapaceiro vestido como sadhu? Você vai desenvolver esse comportamento. Você serve um sadhu puro, você vai receber essas qualidades. Assim como você serve, você colhe. Como você coloca uma semente de uma semente de arroz, como é que você vai receber mangas? Você coloca semente de arroz, você vai receber trigo? Ou aveia? Não. Ou cevada? Não. Então a associação é algo muito importante. Krishna já disse. Nós estamos meditando, vivendo só matéria, matéria, matéria. Não podemos fazer nada. Se alguém decide, muito bem, eu não posso, eu não posso meditar mais na matéria. Se alguém decidir isso, se alguém puder meditar em mim, diz Krishna, se alguém alcança o sucesso de meditar em mim, então ele pode cortar todos os problemas, o que é a matéria, o que é Chitta, o que é Jivatma, tudo fica resolvido, porque a pessoa está meditando nos meus pés de lótus, diz Krishna, todos os problemas acabam. Mas elas não querem fazer isso. Se você puder se concentrar nos meus pés de lótus, então todos os seus problemas vão acabar. O problema que vem por aqui, o problema da conexão entre
Chitta e a matéria, e da matéria em Chitta. Tudo isso é resolvido. Uddhava, diz Krishna, o que quer que você esteja observando nessa condição, ou mesmo quando você dorme, ou além do sonho, a condição de Susupti, que é o sono profundo. Quer que você esteja observando, dormindo, ou quando você está acordado, o que quer que você enxerga, vê, experiencia, experimenta. Tudo isso sou eu, diz Krishna. Uddhava, o ponto qual é? Das qualidades materiais. Então, é como o malabarismo das qualidades materiais, Uddhava. Esse malabarismo das qualidades materiais te fazem enxergar alguma coisa. Quando você não está dormindo, por exemplo, e depois disso no sonho também, ou além do nível do sonho, Susupti. Então, se você atravessar Susupti, você chega até a transcendência, mas poucos podem alcançar esse nível. Então, Uddhava, qualquer tipo de malabarismo que você vai enxergando, malabarismo de objetos, de coisas, né? Coisas separadas rodando. Então, tudo que você vê quando você está acordado, quando você está sonhando, quando você está dormindo, tudo isso é o malabarismo de Maya. São os movimentos dentro de Maya que criam atmosferas, pensamentos, sonhos, lugares. Então, mas a Jivatma não tem nada a ver com isso. A Jivatma é totalmente exclusiva, ela é outra coisa. A Jivatma está esperando e observando. Mesmo envolvida na matéria. Então, da mesma maneira, nós vamos dizer quem é que está sentindo dor e prazer. Quem está sentindo essa dor e esse prazer? Quem está sentindo o resultado desses aspectos? A alma não é errado, concepção equivocada. A Jivatma tem uma forma eterna pura, uma Swarupa pura. O prazer material e a dor material não podem tocá-la, mas ela está envolvida numa camada de matéria sutil. Então, a sensibilidade, o que eu quero dizer é que a sensibilidade está onde está o corpo morto sensível. O que eu quero dizer, então, que mesmo a alma não tendo nada a ver com a matéria, mesmo assim, você não pode ignorar então, por conta da presença da sua alma, isso não é isso que manifesta o seu prazer material e sua dor material. Porque a alma não está ligada totalmente em Maya, ela é outra coisa. Mas pela magia, pela força, pelo feitiço de Maya, você vai sentir dores e prazeres através do quê? Porque a Jivatma desenvolve uma sensibilidade. Você tem que concordar que por conta da presença da alma, você vai conseguir sentir algo, porque quem está sentindo algo se não tiver ninguém ali? Mesmo, então é como um paradoxo, a Maya é separada da matéria, mas ao mesmo tempo ela se deixa influenciar por essa matéria. Porque sem a Atma, esse fenômeno todo não aconteceria. Então, ao mesmo tempo é ela, e ao mesmo tempo não é ela que está sentindo as coisas.
all pain and pleasure. todo o prazer e toda a dor. Quem está experienciando? Who is experiencing? That Jivatma. A Jivatma. Now in distorted form, Jivatma. Pain and pleasure, all feeling Jivatma. Sim, a alma está sentindo essa dor e esse prazer. Mas a forma transcendental da alma, não. Ela é intocável, mas no estado em que ela está, ela vai sentir essas coisas. Então, todas essas experiências da Jivatma, Jarhi, então essa armadilha, Samsara Vandana, quem arranjou isso? Maya arranjou. Então a Atma na forma pura a alma, pela sua sarupa, ela é separada, mas por conta dessa cobertura das energias materiais, das três gunas, elas afetam a Jivatma por conta dessa cobertura da alma. Então, esse recipiente que envolve a alma é permeado pelas forças da energia material, pelas três gunas. Então, não existe uma verdadeira amarra. É uma amarra criada. É como um sonho, como uma ação externa. Mas a alma não está de verdade amarrada. Então, por conta desse malabarismo das três gunas, então quando a sua Chaitanya, quando a sua consciência, quando aquele átomo de consciência completamente se conecta em mim, que sou a consciência eterna, a consciência absoluta, quando essa pequena fagulha de consciência se conecta comigo, ela perde essa influência ao redor dela e o problema acaba. E aí a armadilha do samsara se dissolve. Então aqueles que estão completamente absortos na matéria, se de alguma maneira eles encontram esse caminho, eles conseguem se conectar comigo, a existência absoluta, o fato absoluto. Então aí a matéria grosseira cai, é como uma cortina que é levantada, que cai. Esse véu cai. Hoje eu vou parar aqui. E amanhã nós vamos continuar. Então, com que verso eu comecei?